Eu acho que a pergunta subsequente aqui seria: que tipo de cristianismo é relevante? Porque se a gente está falando do cristianismo, cara, a gente está falando de 2000 anos e de um bando de gente. Para citar aqui o Alistair McGrath no livro novo dele sobre teologia natural, mas não é só ele que diz isso, né? Eu tô falando do Alistair McGrath porque é um crente, a gente costuma ler. É meio que um consenso acadêmico da história intelectual e da história cultural. Cristianismo, ele é como se fosse o sistema operacional da Europa desde a Idade Média. Pelo menos até ali o século XIX. Então, tudo que acontece ali vai ter alguma marca do cristianismo. E, às vezes, a gente aqui, do nosso lado, cristão, para fazer a nossa apologética da conta, a gente conta essa história da influência cristã na sociedade ocidental como se fosse uma linha muito direta entre ser cristão e daí concluir que todo indivíduo tem direito à liberdade de expressão, liberdade política, liberdade civil. E, ao longo dessa trajetória, não foi isso que aconteceu. Tem muito ruído no meio do caminho. E é muito difícil também mapear as origens desse ruído. Existem várias saídas fáceis que a gente assume, quando a maior dificuldade já no Novo Testamento é que a comunidade cristã, ela é uma comunidade, a gente pode dizer, de contraste, porque o Deus dela é um Deus transcendente, cara. É um Deus que você não encontra nenhuma manifestação material na história que dá conta de conter a divindade de Deus. Então, quando você tenta traduzir essa experiência com essa divindade no tempo, vai gerar uma série de representações que nem sempre eles vão conversar em unidade, um vai estar contra o outro. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número... Peraí, o BTcast ABC2, o de número 66. Eu sou o Rodrigo Bibo e tamo quase besta, mentira. Eu sou o Rodrigo Bibo e tá aí a nova estratégia do neoateísmo. Será? Aqui fala André Heinck e o cristianismo produziu a melhor literatura do mundo. Superem É ótimo. Eu sou o Thiago Pereira e será que Ananias e Safira foram os primeiros cristãos culturais? Aqui é Léo Cruz e a tarefa do cristão historiador é lembrar o que o apologeta quer esquecer. Caramba. Puxa. Aqui é Rodolfo Amorim e Dawkins, como as multidões ao redor de Cristo, quer ser saciado por seu pão, mas não quer se alimentar do seu corpo. Caramba, olha aí. Encerramos aqui o nosso... Muito bom, muito bom. Galera, estamos com esse timaço aqui, galera ligado à história. Rodolfo, tu é ligado ao quê, Rodolfo? Que tu é tão inteligente, mas qual caixinha que a gente te coloca? Cara, eu sou das humanas, sou das relações internacionais e sociologia. Então é tudo maconheiro aqui, historiadores, sociologia, então tá, tudo maconheiro. Só o incenso suave. E o Thiago, que é biólogo, traz a erva pra galera. Ele sabe qual erva pegar. Mentira, gente, mentira. Eu sou botânico ainda, cara, olha aí. Botânico, mano, olha aí, o cara sabe selecionar as melhores ervas. Gente, vamos lá, brincadeiras à parte, estamos aqui com esse timaço, André Heinck, Léo, Rodolfo e Thiago, nesse BTcast que chega até você graças à ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Você precisa evangelizar a galera a conhecer a ABC2 e todas as suas iniciativas, galera. A ABC2 é um alento que nós temos aqui na nossa nação e a gente precisa divulgá-la, que ela se torne cada vez mais conhecida. Para isso, ouça os recados laboratoriais. Ei, Bibo! Bora pros recados. Gente, é um prazer anunciar a nossa tão aguardada 4ª Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, que acontece dos dias 14 e 17 de novembro de 2024 em Belo Horizonte. Todas as informações para sua inscrição você encontra em nosso site ou na página do Instagram da ABC2. Aproveite o valor promocional, que vai até o dia 31 de julho, e garanta a sua vaga. A programação completa, com os nomes de todos os palestrantes e convidados, assim como os temas de cada painel, talk show, flash talk, será disponibilizada em breve. Além da equipe da BC2, teremos o privilégio da presença do Bibo conosco e garantimos uma seleção incrível de especialistas e tópicos também que vão enriquecer a sua experiência neste evento. Cristãos na Ciência é uma comunidade que se propõe a caminhar juntos para servir ao Deus que amamos na sociedade em que vivemos. Vamos juntos conhecer, adorar
e servir na 4ª Conferência Nacional de Cristãos na Ciência. Acesse a página da conferência, veja os detalhes dos temas e instruções sobre o evento e inscreva-se. Para você que entende que a educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento da sociedade, queremos lembrar que o programa Ciência e Sapiência é um material didático de alta qualidade para o ensino médio que integra a fé, a ciência e a filosofia. Este material aborda temas atuais como inteligência artificial, direitos humanos, crise climática com uma perspectiva cristã. A presença do professor como mediador é fundamental para a aprendizagem, para o desenvolvimento da inteligência, do pensamento, da linguagem e da percepção do mundo dos seus alunos. Qual é a vocação e o propósito de vida dos seus alunos? Qual o chamado profissional de cada um deles para servir a nossa sociedade? Os adolescentes são bombardeados através da internet, em interação com a cultura e com os amigos, com questionamentos muito importantes que definirão seus próximos passos. Encontrar materiais que tratem dessas temáticas de modo coerente com a fé cristã e que contribuam para a sua formação acadêmica não é mais um desafio. Conheça e adquira o programa Ciência e Sapiência. E continuamos com o Radar ABC2, esse concurso literário promovido pela Academia ABC2, que busca autores brasileiros com uma premiação jamais vista em outro lugar. O Radar ABC2 está com uma chamada dupla para estudo de livro, aberta até 30 de agosto. E premiaremos nessa chamada até 3 estudos de cada livro, podendo ter 6 pessoas selecionadas. Ainda este mês, teremos nova chamada para manuscrito. Lembrando que o manuscrito selecionado recebe mais de R$40 mil para a publicação do seu livro. Todos os detalhes do Radar ABC2 você encontra no site radar.cristãosnaciencia.org.br. Para novos podcasts, lives, palestras, eventos, revista Unos Mundos, grupos de estudos, lançamento de livros e novos cursos, não deixe de seguir a ABC2. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para discutir o cristianismo cultural, algo que veio à tona, algo que ficou famoso, por assim dizer, e ganhou notoriedade neste ano por conta de uma declaração do Dawkins, né? O Richard Dawkins, ele que é um neo-ateu. Aliás, temos aqui um podcast sobre os neo-ateus, sobre o neo-ateísmo. Tá bem legal esse episódio da ABC2. Inclusive, na capa deste episódio tem uma pequena ironia, uma pequena crítica. Bem legal, bem bacaninha mesmo, tá ali a crítica que a gente fez na capa deste episódio. Então, se você quiser entender um pouquinho sobre o neo-ateísmo, vai lá também ouvir este episódio da ABC2, que ele tá incrível. E olha só, o Richard Dawkins fez uma declaração que chamou muito a nossa atenção, afinal, ele é um ateu. Tiago, que declaração foi essa aí? Introduz um pouquinho essa declaração do Dawkins, porque a gente vai conversar esse tema inspirado aí por essa declaração dele, que foi, no mínimo, curiosa, mas que não é sem razão de ser. Muito bom, gente. É um prazer estar aqui com essa conversa, com esse time maravilhoso. E o que o Bibo falou é exatamente isso. O Richard Dawkins, né, que é um dos ateus mais reconhecidos no planeta, né, de influência, um dos influencers da casa aí do neo-ateísmo, recentemente falou numa entrevista que ele se sente confortável no ambiente cristão. E mais ainda, ele se considera um cristão cultural. É como assim, né? Um ateu se reconhecendo como um cristão cultural, né? Ele estava falando no contexto de Londres, em que a prefeitura de Londres celebrou o Ramadã, mas não fez nenhuma referência à Páscoa no mês de abril, se eu não me engano. E ele se sentiu muito incomodado com isso, porque ele sente falta e ele gosta, né? Ele se sente bem no meio dos templos cristãos, no meio da cultura cristã estabelecida, dos hinos cristãos. Isso faz com que ele se sinta em casa. É muito curioso isso, né? Então, um inglês típico, como é o Richard Dawkins, ele se sente em casa no meio do cristianismo. E a fala dele tem muito a ver com essa influência islâmica que está chegando muito forte, né? E ele não quer que isso aconteça. Ele quer que a Inglaterra mantenha um ambiente cristão com toda a cultura cristã que vem envolvida com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer carregar o cristianismo consigo, porque ele, há muitos anos, tem combatido de forma veemente
o cristianismo, o que parece uma grande contradição, e é por isso que a gente reuniu esse time aqui para falar sobre isso hoje, né? Como pode existir essa contradição? De onde surge essa contradição? Será que isso é algo novo na história da humanidade? Será que isso é algo novo no meio do cristianismo? Ou será que isso é algo que vem aí nessa conexão sempre muito polêmica, controversa, ou difícil, ou complexa, né? Uma conexão muito complexa entre cristianismo e cultura, cristianismo e sociedade. Por isso que eu queria ouvir de vocês também, né, sobre isso. O que vocês acharam dessa fala do Dawkins? O que vocês entendem sobre essa ideia de ser um cristão cultural? Será que isso é possível, né? Isso existe? Eu acho que assim, no ponto central, não tem muito do que discordar do Dawkins, né? Existe uma influência do cristianismo no Ocidente que está se perdendo, e negar que essa influência existe ou que ela em alguma medida é relevante para a formação de pessoas que inclusive não são cristãs hoje, me parece meio irrazoável, para dizer o mínimo. Só que eu não sei se o argumento do Dawkins para defender a necessidade desse cristianismo, pelo menos em termos estéticos ou culturais, seria algo que a gente deveria, sei lá, elogiar ou louvar, porque, por um lado, o que o Dawkins está falando, conclusão que parte da academia, especialmente no campo de história e antropologia, desde os anos 60 e 70 tem trabalhado, sobre o pano de fundo das nossas convicções, especialmente no direito nas sociedades ocidentais e ocidentalizadas, como o caso do Brasil, porque nós somos colônia, mas não somos ocidente, talvez um ponto aí para explorar mais para frente. Então, nesse sentido, não faz muito sentido você intencionar aqui, negar que várias coisas que a gente tem hoje que tornam a nossa sociedade funcional, a ciência moderna, direitos individuais, liberdade democrática, etc., que tudo isso não foi criado a partir de uma elaboração conceitual, intelectual, que tinha ali seus traços de cristianismo. Isso para não falar de novo da estética, como a própria entrada do Heinck lembrou, a literatura, a arte, tudo isso, os grandes clássicos têm uma grande carga de cristianismo, ou chegaram até nós, se a gente for pensar em termos de Roma, Grécia e talvez alguns povos do Antigo Oriente, chegaram até nós porque cristãos preservaram isso de uma forma ou de outra. Mas eu acho que parar por aí é só ficar no meio do caminho dessa pergunta muito difícil do que é influência cultural do cristianismo no Ocidente, e eu acho que essas argumentações como do Dawkins, desse saudosismo ou defesa por um cristianismo cultural, elas não são tão elucidativas assim em termos de história ou uma crítica, uma análise mais detida, mas são argumentos políticos, e nisso ele tem sua validade ali nas disputas de momento, mas eu acho que a gente não pode encará-los como mais que isso. Eu acho que esse é o resumo do que eu penso da declaração do Dawkins. Então, essa fala do Dawkins, eu acho que ela tem um contexto assim imediato que ela precisa ser considerado. O Tiago mencionou, né, que o Dawkins está muito sentindo um tanto ameaçado com o avanço, né, da influência islâmica no contexto britânico, e eu vejo assim que isso foi muito instrumental da parte dele, né, você meio que assim buscar meio que um refúgio, entre aspas, né, um exílio em um suposto cristianismo cultural que ele já disse que valorizava, mas que agora ele se tornou quase que assim se declarando como um aliado, né, em termos de cobeligerância política, social. Então, gente, eu acho assim, eu acho que a fala do Dawkins ela é problemática porque ele localiza a influência cultural cristã muito em oposição à presença do Islã. Eu acho que isso, o contexto, acho que revela muito do que ele tem por esse cristianismo cultural, né? Tanto que os exemplos que ele dá são os hinos, os símbolos da Páscoa, né? A questão mais estética, as músicas cristãs. E o que o Léo falou aí, eu acho que eu concordo, cara, que o cristianismo tem muita influência na cultura ocidental, mas veja bem, gente, a gente sempre ouviu conservadores, pessoas falando sobre manter um certo legado, mas o termo cristianismo cultural foram poucas as vezes que eu ouvi alguém falando dessa tradição nesses termos, que a gente usa geralmente que é civilização ocidental, né, cultura ocidental, ou a tradição judaico-cristã, né, que é um tipo de tradição que teve influência no Ocidente. Então, assim, eu suspeito que o Dawkins ele chegou muito perto, digamos assim, eu acho que ele chegou muito próximo do grupo de discípulos, né, sem saber muito bem o que de fato ele está querendo definir com esse termo. Por que eu falo isso? Eu acho que isso tem influência muito forte, eu até questionei aqui, da própria obra do Tom Holland, né, que é o livro dele, Domínio, que foi traduzido. Eu acho que esse livro está tendo um efeito assim, muito forte sobre os neoateístas. Então, a Ayaan Hirsi Ali, ela se converteu à fé cristã, que era uma companheira de Dawkins no novo ateísmo, né? Uma mulher somali que foi para a Holanda, punir
política, era uma secularista muito conhecida. E engraçado que no artigo que ela escreveu sobre por que ela se tornou cristã, ela cita o livro do Tom Holland. E o livro do Tom Holland, acho que assim, ele trouxe muitos insights legais, né, de que o cristianismo trouxe uma influência talvez insuperável em termos de formação cultural no Ocidente, mas ao mesmo tempo eu percebo o Tom Holland ignorando um pouquinho aquilo que sempre foi o discurso, até dos cristãos, né, de que a civilização ocidental é uma mistura, né, como o Léo falou, de cultura grega, romana, né, a legislação romana, a filosofia, a ciência grega, e a parte mais moral, talvez, né, judaico-cristã. E talvez seja por isso que os novos ateus estão utilizando muito esse termo agora, cristianismo cultural. Eu acho ele um pouco arriscado, sabe? Eu acho que ele coloca um peso muito grande no cristianismo. Eu acho que ele se posiciona, como o Dawkins utilizou, muito abertamente contra o avanço do Islã, né? Ou da ideologia woke, no caso da Issy Ali. Ela fala, para Issy Ali são as três ameaças, né? São os totalitarismos nacionalistas da China e da Rússia, o Islã global e a ideologia woke ocidental. Então eu vejo essa aproximação ao mesmo tempo, reconhecendo o seu lado positivo, a gente ainda vai falar sobre isso, mas no caso do Dawkins eu vejo com muita suspeita porque ele, de fato, instrumentaliza a presença cristã como uma opção, principalmente ao avanço do Islã, porque ele sabe, né, que isso pode ameaçar a própria liberdade que ele tem como pensador ateu no contexto inglês. É uma busca por equilíbrio, eu vejo, porque ele é um conhecedor da história da Europa e ele sabe que o cristianismo teve regiões da Europa ali que eram dominadas por cristãos e nem sempre foi tudo tão legal assim. Mas acho que como ele vê o avanço de uma teologia, né, de um modo de pensar a vida, que é muito diferente, porque assim, tem esse lance que a gente já falou em alguns BTcasts e tal, e acho que até é o que vocês falaram, mas numa linguagem, talvez que eu entendi, ficaram, por mais que a Europa, né, se fala Europa secularizada, a gente gosta de ouvir muito esse termo por aí, a Europa tá secularizada e tal, mas ficou traços do cristianismo, né? Então essa ideia da cultura, os hinos, uma série de costumes que foram trazidos pelos cristãos e tal. E eu penso que isso é bom, né? Digamos, são aquelas marcas que ficaram na sociedade. Tipo assim, Deus passou por aqui, sabe? É aquela coisa assim, Deus passou por aqui, a gente não sabe muito mais quem é, ele é um velho barbudo que passou por aqui, mas ele deixou coisas boas pra nós. Eu entendo o cristianismo cultural como essa coisa, assim, tipo, mano, olha, tem coisa muito legal, sabe? Assim, olha, mas entrar de cabeça aí é fundamentalismo. Aí a gente cai no mesmo problema do Islã, né? A gente vai cair no fundamentalista, a galera só pensa a religião e tal. Mas olha, Deus passou por aqui em séculos passados e olha, ficou umas coisas legais, porque a gente foi refinando a religião, né? A gente foi tirando um monte de coisa, sabe? Umas camadas de mitos, a gente foi tirando umas camadas aí que eram exageros, e aí ficou uma coisa legal, ficou assim, Jesus um cara legal, que ensinou coisas legais. Eu entendo o cristianismo dessa forma, cristianismo cultural, né? E eu entendo, e aí eu dou talvez um pulo muito grande na pauta, que é o que a gente vive talvez no Brasil, de alguma forma. Um cristianismo cultural evangélico, a propósito, né? Fala, André, tu tá muito pensativo. Tu tirou tua soneca depois do almoço, André? Que eu sei que é importante pra ti. Eu sempre tiro, cara. Eu sempre tiro. É isso aí. Eu sei, claro. Cara, a fala me deixa com um gostinho maléfico de revanche, assim, sabe? Que aí os caras militaram tanto pra tirar o cristianismo da pauta, militaram tanto pra nos considerar os ignorantes e tal, e de repente, quando a coisa pega e o cara vê no quintal dele vindo outra coisa, aí eles, opa, o que eu tinha antes era mais legal, vamos segurar a onda e vamos voltar pra lá. É isso aí, cara, é isso aí. André, talvez melhor que revanche, a palavra, ou talvez não só revanche, lembro uma outra palavra com R aqui, talvez uma ressaca. O que eu quero dizer com isso? Nos Emmys, se vocês aí veem do Discovery Home and Health, volta e meia tem um documentário mostrando os adolescentes Emmys lá. Tem um ritual entre os mais tradicionais que se chama Handspringa. O que é isso? Quando a pessoa fica criada lá, isolada da sociedade, vive na comunidade Emmys e tal, aí quando ela faz 16, 18 anos, a família diz assim, você agora pode viver a vida. Você tem um período de 1, 2 anos pra ir lá, curtir o mundão e decidir se vai ficar aqui ou não. E a galera vai, se enche de droga, faz um monte de escolha ruim na vida, só que eles acabam voltando, mesmo não crendo. Por quê?
porque foi o único modo de vida que eles aprenderam, ou o modo de vida que eles estão acostumados. Aí eles voltam, cantam os hinos, fazem tudo, mesmo não tendo tanto assim a convicção pessoal, mas porque a família que tá ali, a lembrança da infância, os amigos de infância estão ali e acabam voltando. Então me parece que além da revanche, tem esse aspecto de ressaca também, de depois de décadas de uma militância por conta de um laicismo mais extremado, de tirar a religião do espaço público e tudo mais, e agora vem consequências muito estranhas e problemáticas dessas decisões, desse laicismo, a galera tá tipo, putz, antes era melhor, então vamos voltar, dar um jeito de fazer uma gambiarra cultural aqui. E aí, assim, dentro do que até o Bilbo falou, né, que ficam traços, não são só esses artefatos culturais, né, hinos, estética e tudo mais. E aí, puxando sardinha pro meu lado, né, minha própria pesquisa do mestrado passa por como a gente entende economia tem a ver com teologia hoje. Se não tem teologia natural, não tem economia, não tem sistema econômico. Essas coisas estão muito imbricadas, tanto que as nossas relações hoje econômicas são baseadas em conceitos que vêm da teologia ou conceitos que foram teologizados. Então é muito mais complexo do que só hino ou cântico de Natal, cântico de Páscoa. É toda uma percepção de mundo que quando a gente vai fazer a linha do tempo de quando começou a se pensar assim, de que forma, quem é que foi, a gente vai esbarrar numa influência cristã. E esses caras não podem negar isso, porque o marco já foi feito. São pontos de não retorno da história. E eles estão tendo que lidar com isso agora. De tanto querer sair do cristianismo, eles estão vendo que não tem como sair. E agora, o que a gente faz com isso? O Tom Holland, Bibo, ele tem uma metáfora que ele utiliza quando ele ouviu essa fala do Dawkins, né? É como se o Dawkins estivesse serrando o próprio galho da árvore em que sempre o sustentou, e agora ele está olhando para o chão lá e vendo que a coisa está feia, né? Se ele cair. E de fato, eu acho que é isso, cara. O humanismo secular, acho que ele teve um papel, sabe, no meu modo de ver, de correção das ambições sociais e culturais do cristianismo. Acho assim, quando eu ouço um católico elogiar o sistema medieval, né, onde você tinha o cerceamento da consciência humana, acho que isso é uma coisa que todo cristão nunca deve imaginar a volta a algo assim. Mas, de fato, essa adaptabilidade do cristianismo ocidental de se permitir ser uma das forças culturais ao lado de forças como o secularismo, né, outras religiões, eu acho que isso é algo, no meu modo de ver, inerente ao próprio cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele foi capaz de se moldar a um contexto de convivência plural porque é da sua natureza isso. E ele não foi eliminado por isso. Agora, o secularismo percebe que, veja bem, acho que o projeto mais usado secularista em termos culturais foi o experimento soviético, né? E naquele contexto não havia possibilidade de convivência plural, né? Então você vê que o marxismo, em termos de aplicação teórica de uma sociedade sem religião, ele não foi capaz de abraçar a pluralidade como o cristianismo ocidental fez. E o Islã, acho que é uma outra força que chega, também tem muita dificuldade. Acho que é muito da natureza do Islã essa incapacidade de pluralidade, um espaço secular. E à medida que o pessoal vai, né, como o Léo comentou, esses neoateístas vão percebendo que a possibilidade da própria existência do humanismo secular é um cristianismo vibrante em termos culturais, eles percebem que é mais um aliado que eles combateram do que um inimigo, né? E aí parece que se vê até no espelho, né, que grande parte da imagem do secularismo humanista é, como o Tom Holland tem falado muito, né, grande parte dos princípios do humanismo secular são variações mais ou menos fortes da tradição cristã. É interessante pensar que tem muito disso do que vocês têm falado, né, em relação a um estilo de vida, né? É como se o cristianismo, aos poucos, vai se tornando um estilo de vida, mais do que uma visão de mundo, né? Todo mundo aí, a gente sempre tá falando de cosmovisão, visão de mundo, todas as igrejas, de repente, estão falando de cosmovisão, mas aqui é uma outra coisa, né? É como se fosse um estilo de vida. Você tá imerso naquele meio e você tem um estilo de vida com uma série... E a gente falou muito sobre estética aqui, né? Eu acho que a estética talvez seja esse primeiro grande lugar onde as pessoas querem esse ambiente com essa aparência, com esse som, com esses cheiros do cristianismo, né? Então, eu quero essa estética. Em algum nível, isso vai pular pra ética também, né? Então, e o C.S. Lewis vai falar muito sobre isso lá no Cristianismo Puro e Simples, né? De como que a ética cristã, ela vai ter um lugar especial onde as pessoas vão, em algum momento, se deparar com uma necessidade, uma resposta sobre o mal, sobre o que é certo, o que é errado. E o cristianismo, né, depois da estética, parece que ele pode atrair um pouco pela ética também. E aí a gente tem toda uma influência ética na sociedade
sociedade, inclusive questões de direitos humanos e tudo mais, né? Que muita gente aparentemente rejeita, ou rejeita de fato, mas não tem como negar que ela tem uma influência grandemente judaico-cristã, né? A Declaração de Direitos Humanos. Então a gente pula da estética para a ética também. E na ética a gente também tem uma atração muito grande, porque existem muitos elementos éticos no cristianismo que são benquistos e que acabam fazendo parte desse estilo de vida ocidental que a gente está imerso. Mas aí pensando naquela tríade grega, né, de beleza, bondade e verdade, né, a gente gosta muito da beleza, da estética, a gente gosta muito da ética, né, da bondade também, que tem a ver com isso, mas a verdade do cristianismo parece ser o grande delimitador aí, né, parece ser a grande muralha que os cristãos culturais realmente. Eu posso ficar com a beleza, não, é fácil ficar com a beleza do cristianismo. É fácil também ficar com a bondade do cristianismo, mas a verdade do cristianismo, que é Cristo, ela é demais pra mim, né? Então eu consigo manter alguns elementos, mas a verdade cristã, a pessoa de Cristo, um Deus pessoal que se relaciona, é algo que eu não quero. Esse ônus do cristianismo, né? E aí eu construo um cristianismo sem Cristo, eu construo uma sociedade com uma moralidade que é em parte cristã, mas eu não quero ela toda porque eu não quero esse compromisso. E aí a gente entra nessa contradição muito grande, né? Eu tô achando muito curioso isso, como que realmente parece que essa é a forma como a nossa sociedade tem caminhado também. E eu ainda não sei o que vocês pensam sobre isso, sobre as consequências que a gente tem disso na prática para a vida da sociedade. Onde nós estamos hoje, talvez, e onde nós poderemos chegar, de certa forma, se isso continuar cada vez mais intenso, né? Tá, tudo bem, a gente está falando sobre a secularização, o Rodolfo falou bastante sobre esse humanismo secularista, mas onde que a gente pode chegar? Será que a gente vai caminhar para algum lugar melhor? Né, agora que a gente tem essa revanche, ou a gente tá nessa ressaca Amish aí, né, de retorno, será que a gente pode vislumbrar um retorno? Cara, olha só, alguém disse, e eu não sei quem e onde eu li, mas que essa poderia ser uma nova estratégia do neoateísmo. Não sei quão válida é essa opinião. Teve um artigo no Christianity Today, né? É. Acho, inclusive, que alguém compartilhou isso lá no grupo que a gente faz parte. E, mano, pode ser, hein? Pode ser uma nova estratégia do neoateísmo. Cara, a gente não consegue solapar isso aqui, a gente não consegue sublimar isso aqui. Mas e se a gente torná-lo irrelevante? Entende? E se a gente torná-lo, tipo, fazer com que todo mundo ache legal, ache bacana, mas é justamente como o Thiago acabou de falar. A gente fica com a beleza, a gente fica com a bondade, a verdade, a gente tem a nossa. Né? Porque a verdade, no fundo, não importa, né? Então, cada um tem a sua verdade. Você faz uma customização. Cara, mas a verdade é como eu falei lá na minha fala. Essa customização do cristianismo, ela tem acontecido sempre. E ela acontece no Brasil, né? Essa customização. Eu vou pegando elementos que me são mais interessantes e tal. Então, porque é difícil, né? É difícil. É por isso que eu falei na minha entrada sobre Ananias e Safira serem os primeiros cristãos culturais, né? Porque eles estavam ali no meio já no cristianismo primitivo, mas eles já tinham essa dificuldade de comprar todo o cristianismo, né? Eles fizeram ali aquele esquema da venda do terreno e tal. E aí você vê como que isso está presente na história da igreja, né? Sim. Cara, porque se tu parar pra pensar, o cristianismo cultural, ele é um ateísmo. Ele é uma manifestação ateísta, porque você, no fundo, vive como se Deus não existisse. É um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo sem Cristo, então é uma baita sacada começar a falar sobre isso. Acho que talvez seja a virada do neoateísmo aí mesmo. Não, galera, vamos parar de atacar, vamos valorizar as coisas boas e tal, mas a gente para por aí. E aí não fica aquela coisa, sabe? A gente cria um cristianismo bacana, cultural mesmo, que vai nas festas. É o que a gente vê. A gente vê a galera cantando hinos, a gente vê pregação em festa de rodeio, entende? E é isso. E muita gente, cada vez mais as pessoas se sentindo evangélicas. Mano, é muito comum. Não, eu sou evangélico. Não teve já em 2010 aquele censo, agora não sei como é que tá isso, mas que a galera tinha os evangélicos não praticantes? Então, assim, mano, é isso. O que isso tem de novo? Entende? Não é todo o protestantismo, o evangelicalismo brasileiro não se montou em cima de dizer que o católico era apenas um católico cultural, que ele não tinha fé, não tem Deus, não tem nada. Não tem nada de novo nisso, entende? Eita. Essa é o que eu me pergunto aqui. Olha aí. Eu li o artigo do Russell Moore e ele é muito negativo. Acho que ele vai muito nessa linha, né, Bíblia? Ele coloca isso talvez como uma estratégia de um cristianismo sem Cristo. Cara, eu discordo. Eu discordei do tom
do Russell Moore. Por quê? Cara, o movimento do novo ateísmo fragmentou, né? Ele praticamente foi dilapidado nos últimos anos. Christopher Hitchens morreu, Daniel Dennett, ninguém ouve falar dele, Sam Harris também. E o Dawkins ficou aí falando, né, sozinho. E a Ali, que era uma companheira do movimento, se converteu à fé. O Tom Holland, que eu acho que é o mais bem articulado atualmente, né, dos ateístas aí, agnósticos ingleses, é um cara que eu acho que está muito mais próximo da conversão da Hirsi Ali do que do Dawkins, né? Porque ele, inclusive, ele fez uma pesquisa mostrando como que na Alemanha o apoio e o suporte a Hitler veio de áreas em que a religião estava muito nominal. Ele chama isso de shallow Christianity. Ou seja, o próprio Tom Holland, ele reconhece que um cristianismo só de casca, externo, ele é incapaz de realmente promover mudanças culturais. Olha só, um agnóstico falando isso. Então, assim, eu acho que o Russell Moore, não sei se pelo contexto norte-americano que ele vive, que já é um contexto de muito estagnação, de um cristianismo evangélico muito cultural, com seus problemas, mas eu creio, cara, que o Dawkins, eu morei na Inglaterra um tempo, morei na Holanda um tempo, acho que a realidade deles é muito outra, sabe? Eu não creio que é uma estratégia para abalar a fé, não. Eu acho que é realmente uma espécie de exílio. Eu acho que o secularismo humanista, eu vejo ele muito fragilizado. Eu acho ele muito incapaz de realmente responder. A Hirsi Ali fala sobre isso, né? Fala, olha, durante muito tempo eu achei que a narrativa secular era capaz de impedir essas forças, né? Para ela são essas três, os nacionalismos totalitários, o Islã global e a ideologia woke. Mas ela viu que, assim, parte do problema é o secularismo, porque não tem uma narrativa forte o suficiente. Fala, olha, o que nos une? É a tradição judaico-cristã. Então, acho que ela, nesse sentido, vai muito mais longe do que Dawkins, né, em falar em um cristianismo cultural, ela nem cita muito isso, mas eu creio, cara, que realmente os secularistas ocidentais estão fragilizados. Aquela convicção de que à medida que a religião regredisse, o secularismo iria avançar, eu acho que essa tese já está mais do que superada, né? O Charles Taylor comenta sobre isso, enfim, outros sociólogos também, né? A tese da secularização como subtração da religião, ela foi meio que refutada historicamente. Então, Bibo, eu creio, cara, que é um tipo de socorro. Não concordo com o jeito que ele coloca, não concordo com o posicionamento da fé como uma opção ou um baluarte contra o avanço do Islã, que eu acho que a instrumentalização que o Dawkins está querendo é isso, mas eu não vejo nisso uma estratégia do novo ateísmo, até porque eu acho que o novo ateísmo está meio que morto, só falta ser enterrado, e eu vejo que é meio que um pedido assim, de realmente, é um pedido de aliança, né? Aliança com alguma força cultural que pode permiti-los continuar vivendo. Cara, isso aí eu acho que também nos dá um atalho muito grande até para retomar um tipo de evangelização diferente hoje em dia, sabe? Porque tu já pula aquela etapa de ter que parar de explicar o cristianismo, ter que parar de dizer a relevância do cristianismo, sabe? Às vezes eu me lembro eu não me lembro agora qual é o pai apostólico que faz isso, mas acho que é da carta de Diego Neto, né? Que ele apresenta o cristianismo como importante para a cultura romana naquele momento. A defesa que ele usa é essa, né? Quer dizer, nós não somos um perigo para o império, nós, né, somos bons cidadãos, etc. Então há uma relação também posta com a sociedade que diz, olha, qual é o valor para a sociedade do cristianismo? Essa questão, assim, dele eliminar o fundamental, cara, isso faz parte de toda a relação com a sociedade. Eles sempre tentam fazer isso, tirar a disputa pela verdade. Isso faz parte do próprio relacionamento, do próprio diálogo do cristianismo com a sociedade na sua função evangelizadora, porque esse é o passo final do cara deixar de fazer parte de uma cultura para fazer parte de uma comunidade de fé. Pelo menos é como eu vejo, né? Eu não sou tão apocalíptico como o pessoal nesse sentido. Eu tô em outra vibe ali, lembrando do Humberto Eco, né? Eu tô mais na outra turma ali. A minha pergunta aqui, ok, a gente parte aqui do consenso que é inegável a contribuição do cristianismo para a nossa sociedade e que essa galera tá agora lidando com as consequências da sua própria militância. Eu acho que a pergunta subsequente aqui seria: que tipo de cristianismo é relevante? Porque se a gente tá falando do cristianismo, cara, a gente tá falando de 2000 anos e de um bando de gente. Pra citar aqui o Alistair McGrath no livro novo dele sobre teologia natural, mas não é só ele que diz isso, né? Eu tô falando do Alistair McGrath porque é um crente, a gente costuma ler. É meio que um consenso acadêmico da história intelectual, da história cultural. Cristianismo, ele é como se fosse o sistema operacional da Europa desde a Idade Média. Pelo menos até
ali o século XIX. Então, tudo que acontece ali vai ter alguma marca do cristianismo. E às vezes a gente aqui, do nosso lado, cristão, para fazer a nossa apologética da conta, a gente conta essa história da influência cristã na sociedade ocidental como se fosse uma linha muito direta entre ser cristão e daí concluir que todo indivíduo tem direito à liberdade de expressão, liberdade política, liberdade civil. E ao longo dessa trajetória não foi isso que aconteceu. Tem muito ruído no meio do caminho. E é muito difícil também mapear as origens desse ruído. Existem várias saídas fáceis que a gente assume para tentar dizer, eram homens do seu tempo, ou isso é uma influência grega, não cristã. Isso é uma influência persa, não é cristã. Quando a maior dificuldade já no Novo Testamento é que a comunidade cristã, ela é uma comunidade, que a gente pode dizer, de contraste, porque o Deus dela é um Deus transcendente, cara. É um Deus que você não encontra nenhuma manifestação material na história que dá conta de conter a divindade de Deus. Então, quando você tenta traduzir essa experiência com essa divindade no tempo, vai gerar uma série de representações, uma série de aparatos, dispositivos, que nem sempre eles vão conversar em unidade, um vai estar contra o outro. Tanto que o Tom Holland, já no prefácio, quando ele fala lá da Idade Média, ele coloca que o Cristo sofredor ele era atrativo porque os pobres eram oprimidos pelos mais ricos, pelos senhores feudais, e todo mundo era cristão. Então, assim, não dá pra gente ficar seguindo o erro do Dawkins, mas com um sinal invertido. O que eu tô querendo dizer? Afirmar a beleza e a bondade do cristianismo de forma que a verdade sobre como a gente construiu essa beleza e bondade em termos práticos na história, como se isso fosse bonitinho, higienizado, e na maioria das vezes não é um processo muito longo, às vezes envolve cristãos oprimindo outros. Por isso que eu entrei falando que a tarefa do cristão historiador é lembrar aquilo que o apologeta quer esquecer. Porque para contar uma história de um cristianismo triunfante, muitas das vezes a gente vai colocando coisas para debaixo do tapete para parecer que, olha, tá óbvio que uma sociedade pujante, livre, democrática, rica viria do cristianismo, quando isso não é óbvio. Os cristãos estão desde a Idade Média debatendo entre si sobre como eles vão viver essa vida de Cristo nesse mundo. Isso gerou uma enormidade de conflitos, uma enormidade de tensões e dissensos que até hoje a academia e pessoas comuns estão tentando resolver no seu dia a dia. E isso não é fácil de resolver. Então, às vezes a gente olha as situações como a do Dawkins e fala, puxa, finalmente alguém concordando com a gente. Quando a gente não percebe que o problema é essa afirmação muito direta entre, beleza, é cristão, logo, essa consequência social, histórica que eu acho positiva é fruto direto do cristianismo. Cara, nem sempre dá pra fazer isso de forma muito direta. E essa é a minha maior preocupação. É a gente assumir um argumento problemático porque nos favorece nesse lado. Mas, ô Léo, cara, mas só assim, eu concordo com você que assim, o lado sombrio da força sempre esteve presente também na formação cristã. Mas, ô Léo, eu acho assim, cara, por exemplo, grande parte do meu trabalho, até como apologeta, mas sociólogo também, é descobrir, cara, os grandes tesouros da herança da fé cristã que hoje estão longe de chegar a nós. Nenhum cristão sabe, Léo. Você pega um evangélico médio hoje e fala para ele sobre a herança cristã no Ocidente. A pessoa não sabe de nada, não sabe quais são os benefícios, se houve, que na verdade o que ele lhe é ensinado, em grande medida, é só o negativo. Esses dias, por exemplo, assisti um documentário com um dos maiores historiadores, o Alen Castro, né, o Palfinos, o pessoal especialista em história brasileira, sobre o Quilombo dos Palmares. Gente, foram 2 horas de crítica direta à igreja. É impressionante. Eu falei, gente, a ideia que dá, o Bilbo, é que se os caras estivessem lá, se eles tivessem dado um salto histórico e tivesse 300 anos atrás, na época do Quilombo, que eles fariam diferente. Tá entendendo? Então, assim, eu concordo, Léo, concordo. A igreja também teve muitos caminhos escusos, né? Foi difícil chegar a muitas conclusões, mas algo que o próprio Tom Holland ele fala no livro, eu acho isso muito interessante, que é até onde que a igreja, na análise dele, a igreja oprimiu, né? E a igreja errou, ela teve uma capacidade de correção que poucas tradições civilizacionais têm. Você pega um exemplo, né? A igreja participou do sistema escravocrata nas Américas. Isso é patente, né? A escravização dos índios, dos negros. Mas, ao mesmo tempo, assim, de onde surgiram as primeiras críticas, a primeira luz de direitos das gentes, da dignidade do negro? Gente, não foi de digamos assim, outra tradição que o Ocidente tinha que foi acessada. Você tá entendendo? Foi a fé cristã, cara. E nesse ponto aí, acho que o Wolterstorff vai concordar que o primeiro discurso de direitos individuais não tem outra tradição. Porque os secularistas, isso que eu falo, acho que assim, eles pegam, um braço daquilo que saiu do humanismo que o cristianismo trouxe, né? O humanismo cristão mais integral, se rompem dessa grande árvore e olham para o passado como se eles tivessem uma posição de superioridade e de analisar tudo e julgar tudo e todos, quando na verdade eu acho que
a realidade é o que você falou, cara, é muito difícil. Então, por exemplo, um tipo de condenação absoluta da escravidão foi algo, gente, do século XVIII para o XIX. Isso nunca existiu na história. Todos os cristãos admitiam formas de escravidão, guerra justa e assim por diante. Mas veja bem, mas o primeiro discurso, de fato, de abolição e de acabar com esse sistema, não tem outra tradição de onde saiu isso. Então, assim, Léo, eu concordo, sabe? Eu concordo que a igreja errou muito. Mas eu concordo com o Tom Holland que a igreja teve essa capacidade de autocrítica e de que muitos desses benefícios, que é da dignidade humana, liberdade de imprensa, né? Onde surgiu o primeiro discurso sobre liberdade de imprensa? Foi John Milton, né? Então, assim, é muita coisa boa que veio da fé cristã. E aí, Léo, teve coisas ruins? Teve. Cara, mas eu acho assim, para o cristão médio hoje, que recebe um tipo de educação muito influenciada pelo viés secularizado, né? Como, por exemplo, o documentário sobre o Quilombo dos Palmares, o olhar do cristão para a história é um olhar de peso e culpa. Acho que esse lado dos benefícios é muito, digamos, subenfatizado em relação aos males, sabe? Então, assim, nesse sentido, cara, eu acho que é um benefício, né? Alguém, por exemplo, como o Dawkins, ou como o Tom Holland, ou como a própria Ricci Ali, né? Chegar à conclusão de que, sim, a fé cristã tem problemas? Tem. Todo ser humano tem problemas. Mas, digamos assim, no cômputo geral, de fato, por muito sangue derramado, por muita coisa errada feita, acho que os benefícios são inegáveis, cara. Eu falo isso de alguém, assim, que vem da sociologia e já discuti muito, né, com os colegas de classe, sei as teorias que estão lá, e que, de fato, para você escavar e descobrindo benefícios que a fé trouxe, cara, é um processo, assim, epistêmico tem que ter virtude, né? Você tem que ter perseverança, coragem, ir a fundo, porque acho que os erros estão muito aí. Eu penso, sim, de forma bem rasa. Eu tava vendo um podcast de psicologia e tal, e o cara falando sobre amores, né? Monogamia, trisal, relacionamento aberto e tal. Acho que um outro sobre perdão também. E o cara tem críticas ao cristianismo, porque, de alguma forma, se a gente parar pra pensar, o cristianismo, ele ajuda na propagação da monogamia, por exemplo, e é contra o adultério, né? Mas eu acho que a monogamia não é uma origem judaica cristã, né? Eu não sei de onde vem a monogamia. Os romanos já eram monogâmicos, né? Agora, a história do casamento eu não tô ligado. Alguém de vocês sabe aí? Não, várias culturas tiveram, mas a monogamia nunca foi assim, nunca foi um padrão, digamos assim, estabelecido ou dominante. Sempre convivia com outras formas, né? Além disso, tem que se perguntar que tipo de relação acontece dentro de uma monogamia, né? Monogamia só quer dizer que você tem um parceiro, não que uma relação específica vai ser construída ali dentro. Eita, o negócio, eu não quero ir tão complexo assim, mas a ideia do cristianismo, por exemplo, aqui, né, que é uma coisa com 2000 anos e tal, que fala de uma relação monogâmica, uma relação, uma parceria, uma fidelidade e tal, e sempre esse lance ser contra o adultério. Aí ele discutindo várias coisas e possibilidades, que o ser humano é complexo e não sei o quê, porque o cristianismo é castrador e não sei o quê, tal. Mas no final lá dos podcasts ele vai falar assim, olha, mas a gente também não tem nada pra colocar no lugar. Tipo assim, o que eu entendi dessa fala desse cara, né? Que há uma crítica ao cristianismo? Tem. Mas é como se, mano, no fundo a gente também não tem muito o que colocar no lugar. Onde eu quis chegar com essa minha fala? Que sim, o cristianismo o pessoal pode criticar o cristianismo com as decisões que ele tem, o seu apelo moral a determinadas coisas, mas viver sem isso também, cara, é um buraco, sabe? É um buraco e no fundo, olha, não colocaram nada melhor no lugar, assim. Eu não sei se eu me fiz entender, porque eu ouvi faz um tempo já esse podcast, mas a sensação que eu tive foi assim, cara, vocês estão aí criticando o cristianismo com a sua moralidade, mas no fundo não tem nada para colocar no lugar. Aí fica uma crítica pela crítica e a gente não se segura em nada. Pelo menos o cristianismo, então, te dá algo para se segurar e, de alguma forma, te dá algo pelo que lutar, entendeu? Talvez você possa ter dúvidas quanto a isso, mas você luta porque, cara, o contrário ou a ausência disso é pior do que a luta para preservar isso, sabe? Eu não sei se eu me fiz claro. Jenny, depois tu tira tudo se eu não fui claro. Fala, André. Duas coisas, assim. Concordando com o Léo, eu acho que a lista de pecados do cristianismo é grande. E eu sou da opinião, assim, que quando você começa uma história cristã, tu começa com um pedido de perdão. Beleza. Que nada é mais cristão do que pedir perdão, de que reconhecer os próprios pecados. Isso aí tá na raiz já da nossa fé. Porém, do outro lado, e eu acho muito legal, do Tom Holland, que ele coloca no livro, é que o cristianismo ele vai trazer esses elementos que são fundantes aí
da tradição ocidental, esses elementos democráticos, o valor do indivíduo, o valor da vida humana, etc., quando ele se volta para a raiz da sua fé, né? Ou seja, sempre que ele levanta a tradição de Cristo, a tradição criacional bíblica do homem feito à imagem de Deus, então, esses elementos teológicos que estão na base da fé, que estão lá no âmago da tradição bíblica, na experiência de Jesus, apóstolos e tudo mais, é que vai se levantar, então, essa tradição que se firma, né? Esse grande valor que se firma. E isso eu acho muito legal, porque, na verdade, ele acaba apontando para a base de tudo, para o sola escritura, para essa origem fundante. E aí, claro, vai ter N percursos no caminho de queda, de erros, de pecados, mas essa matriz fundamental está lá, e é ela que vai dar essa vitalidade. E isso eu acho um elemento muito legal, assim, de defesa daquilo que nós consideramos como verdadeiro evangelho, né? Só um comentário, assim, o Alan Nobel, no artigo dele, que ele dialoga com o Russell Moore, que foi muito negativo acerca da fala de Dawkins, né? O Nobel fala assim, não, acho deixar vir a mim os cristãos culturais, ele até o título do artigo dele, ou seja, ele crê que essa aproximação, até mesmo pela via estética da beleza, pode ser realmente uma aproximação de tirar obstáculos, talvez, para um encontro com o evangelho. E uma coisa que o Nobel fala, que eu acho que é algo que em relação à cultura a gente tem que alertar muito, é de que os benefícios culturais da fé, eles podem ter o mesmo efeito cultural, podem não, eles acabam tendo o efeito cultural da lei. E os problemas que, digamos assim, uma vida sem Cristo, sem a vida da graça, na relação com a lei, é o surgimento da hipocrisia. É aquilo que era para ser bom se tornar uma forma de opressão. Eu acho que esse é um erro que cristãos que lidam com cultura têm que tomar. Ou seja, é o sujeito querer prender Jesus porque ele curou alguém no sábado. E aí Jesus faz a pergunta, né? Puxa vida, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Jesus está implicando aqui o quê? Que o sábado é para o benefício humano. Ou seja, se é para o benefício humano, eu não vou curar uma pessoa do sábado. O que a lei virou? Então eu acho que há um risco de um cristianismo cultural se tornar, e o Russell Moore é muito claro nisso, né? Uma casca externa que sem a vida da graça acaba se tornando um modelo, um padrão que a gente vai impor sobre pessoas que não amam Jesus e que nem querem, nem estão dispostas a se, digamos assim, a se adaptar àquilo. Então, por exemplo, casamento monogâmico. É bom culturalmente? Olha, qualquer historiador tem um livro do William Tucker, né, que é Marriage and Civilization, um cara que não é cristão, e ele fala, olha, onde não houve casamento monogâmico como uma forma padrão de sociedade, houve guerra e caos social. E o livro dele é basicamente isso. Ele fala que quando um homem encontra uma mulher, você tem pacificação e paz civilizacional. E ele mostra isso, exemplos, né, tanto no mundo islâmico, quanto nas tribos indígenas, civilizações que eram poligâmicas tendem sempre a ter um desequilíbrio, né, de número de homens para mulheres no casamento, e aí você tem guerra para conquistar mulheres de outras tribos, povos, nações, enfim. Mas veja bem, a partir disso, a gente achar que deve ser colocada uma lei que vai estabelecer o casamento monogâmico como o único a ser adotado numa sociedade, e isso já é farisaico. Acho que isso já é você fazer o que os fariseus faziam na época de Jesus. É você tentar impor uma lei sem ter a vida que corresponda àquele princípio vindo do próprio Deus, né? E aí vem a hipocrisia, toda a opressão que a religião pode ter. Mas veja bem, mas eu acho que ao mesmo tempo reconhecer isso não equivale a dizer que o cristão não tente lutar para que o casamento monogâmico tenha seu espaço também, né? Numa sociedade plural. Ora, se você tem secretarias para apoiar famílias fragmentadas, por que não ter uma secretaria para, digamos assim, política para ajudar famílias que querem uma família monogâmica? Ou seja, se você tem aquele projeto de vida como algo bom, por que não o Estado criar algo para apoiar aquela instância? Ou seja, o Estado não está ali só para pegar os fragmentos da sociedade, mas também para apoiar aquilo que gera capital econômico, capital moral, capital cultural. Então, nesse sentido, eu acho que é uma linha tênue, sabe? Você afirmar que o que Deus tem para a gente é bom, né? O sábado é bom para nós. O risco é a gente chegar ao ponto de achar que o sábado tem que ser imposto às custas do próprio homem. Não sei se eu me fiz entender. Aí o Alan Nobel vai falar muito sobre isso, né? Fala que o risco do cristianismo cultural é a hipocrisia farisaica, é o ponto. É você querer viver aquilo sem Jesus, deixar Jesus para trás. Por isso que eu comecei brincando, né? Que o Dawkins quer comer o pão, mas ele não quer comer a carne. E Jesus faz justamente isso no Evangelho. Ele dispensa as multidões e fala assim, ó, agora acabou, vocês vieram aqui para ter pão, mas eu quero dar o meu próprio corpo. E aí só Pedro que fica no final, né? E Jesus fala, e aí, Pedro? Ele fala assim, para onde iremos nós? Eu acho que Jesus, a todo momento, ele vai falar isso para o cristianismo cultural, sabe? Vocês querem só se saciar com pão ou
vocês vão querer participar do meu corpo? E Jesus não faz questão nenhuma, né, de só dar o pão, porque ele dispensou todo mundo. Então eu acho que é uma linha tênue, mas eu creio que, assim, ela é inescapável, sabe? Essa coisa de afirmar a bondade da lei, dos princípios, e ao mesmo tempo reconhecer que sem a vida de Jesus, dificilmente isso vai ser mantido. Rodolfo, para falar dessa linha tênue, eu vou resgatar a tua fala lá no início sobre o contexto do Russell Moore. Por que a gente tá passando a falar de cristianismo cultural também, né? A partir do que ele tá criticando no Dawkins. Porque, assim, pensando no cenário de formação dos Estados Unidos, especialmente do evangelicalismo lá, como uma sociedade bíblica, uma civilização bíblica, para usar a expressão do Mark Knoll, é a partir dessa ideia de que o que eles chamam de plain reading, a leitura nua e crua do texto, fazer com que eu entenda direto o que a Bíblia quer que eu faça hoje, fazendo essa aplicação 1 para 1. E numa cultura em que o evangelicalismo, né, o grupo religioso predominante se enxerga fazendo essa aplicação 1 para 1 corretamente, e depois você percebe que deu em um monte de lugares que não era o que o texto está dizendo, faz sentido dizer que um cristianismo cultural está surgindo. Isso usando a cabeça do Moore. Mas não faz tanto sentido assim para o Dawkins e para outros, porque eles vêm de um contexto da cristandade medieval, em que um cristianismo que tem essas marcas civilizacionais, ele é razoável, era esperado isso para um contexto mais europeu. Onde é que eu quero chegar com isso? A minha fala alguns minutos atrás, e as reações de vocês, me lembrou de uma frase do Neil Biggin que me chama a atenção até hoje, que ele vai discutir essa relação entre cristianismo e cultura, e ele vai na direção oposta dessa tendência do evangelicalismo, dizer, olha, nós temos a Bíblia, então agora que a gente tem a Bíblia, vamos nos distanciar da cultura para aprender o que Deus quer fazer, o que Deus quer que a gente faça, e a gente volta para a cultura com a Bíblia. E o Neil Biggin, ele vai dizer, cara, não existe cristianismo fora da cultura, nós somos cristãos na cultura. O Wolff, Miroslav Volf, ele até traz uma linguagem mais bíblica, que é para falar do profeta subindo ao monte. A gente encontra com Deus no monte, recebe a revelação, mas a gente sai do pé do monte do povo. E a gente precisa levar essa revelação de volta pro povo, não nos termos que a gente encontrou lá em cima. E o que eu falei lá atrás sobre processo e resultar em opressão, sim, eu me preocupo com isso, mas eu me preocupo mais com o meio do caminho, com o método mesmo da gente chegar a essa bondade. Porque eu tenho essas falas do Neil Biggin e do Wolff na cabeça, e entra nessa linha tênue que você falou, de que a gente tem essa revelação que nos desloca da nossa situação cultural de momento, mas a gente recebe ela com a nossa bagagem cultural e a gente precisa fazê-la visível dentro de uma cultura de pessoas que não têm contato com ela. E o Neil Biggin, pra mim, dá a única saída possível, que é, ok, se a igreja é essa comunidade de contraste com o mundo por conta da revelação, a gente precisa contrastar constantemente a nossa cultura com a cultura que recebeu essa revelação. Porque senão vai sair uma série de coisas que são problemáticas até hoje, como, por exemplo, retomando os Estados Unidos, né, de olhar as 12 tribos de Israel e achar que o federalismo nasceu ali. De olhar Romanos 13 e achar que aquilo é um projeto de teoria do Estado liberal, entre várias outras coisas, que não estão ali no texto bíblico, mas o que eu tô mais preocupado, além das opressões, é esse meio do caminho, porque as opressões vão aparecer na medida em que esse meio do caminho não for resolvido, da gente achar que a gente está sempre fazendo essa aplicação 1 para 1 da Bíblia pro nosso contexto cultural. É um passo atrás que eu assumi, e pra mim, pelo menos tem funcionado, porque, pra ser mais bíblico aqui, né, e terminar essa minha intervenção, eu sempre lembro lá de 2 Timóteo 3,16, que a gente usa para falar da inerrância bíblica, de que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para ensinar, treinar, redarguir, enfim. Tô misturando um monte de versão aqui. A gente usa o texto nesse foco. Paulo, quando tá falando ali para Timóteo, alguns capítulos antes, ele fala que os falsos mestres têm certeza de tudo e entram em discussões inúteis. E a correção que ele coloca para Timóteo é a perseverança na leitura do texto bíblico. E aí vem esse conjunto de verbos que, independente da sua versão, se for ensinar, treinar, disciplinar, enfim, todos eles assumem que o leitor da Bíblia tem algo a ser mudado no encontro com ela. O negócio é quando a gente perde isso. E o cristianismo cultural, ele tem esse poder de nublar essa linha tênue, porque ele faz com que o cristianismo seja familiar. E existe uma estranheza do cristianismo que a gente sempre tem que manter no horizonte. Quando ele vira muito familiar é que o caldo entorna. Uma coisa que eu tô pensando aqui, né, que tem muito a ver com isso que vocês estão falando, e que eu acho com essa última fala do Léo, que é que existe sempre essa relação intensa entre o cristianismo e a cultura, onde quer que seja, né? O Richard Dawkins, ele tá imerso num contexto inglês, anglicano, com uma história aí secular, já secular no sentido de ter muitos séculos, milênios até, não milênios, né, mas muitos séculos de cristianismo lá embebido naquela cultura. O Léo deu o exemplo dos Estados Unidos, que tem um esquema totalmente diferente, apesar de compartilhar alguns elementos, mas tem um esquema muito diferente, né? Então, isso mostra como que o tom do Russell Moore é
um tom muito diferente também para lidar com isso, né? E eu acho que a gente falou um pouco atrás, eu queria talvez a gente pensar um pouco nisso agora, sobre o próprio contexto do Brasil. No Brasil, a gente tem um contexto local muito diferente da Inglaterra e diferente dos Estados Unidos, apesar da gente beber muito do evangelicalismo norte-americano. Mas se a gente for parar para pensar no Brasil, quais seriam talvez os grandes desafios de um cristianismo cultural para nós aqui hoje? Por exemplo, o Richard Dawkins, ele tá com medo do Islã. A gente não tem esse medo do Islã da mesma forma, não, a nossa relação é totalmente diferente, né? O contexto europeu tem algo muito particular sobre isso. No nosso caso, não é isso. Quem tem medo dos evangélicos. Quem tem medo dos evangélicos. Então, o que a gente teria, assim, para analisar, talvez, ou a perceber no nosso contexto que seria, talvez, uma ameaça ou uma dificuldade ou algo que já mostra que, opa, isso aqui é um contexto profundamente cultural, mas que tá caminhando para essa... ou já caminhou para essa perda do Cristo, né? E a gente ficou só com a beleza da coisa, ou com a bondade, de certa forma. Será que a gente consegue achar uma resposta para isso? Pois é, cara, assim, eu tendo a crer que em relação ao Brasil, eu acho que o maior desafio hoje do meio evangelical é essa transformação do evangelho em um tipo de engajamento político, né? Principalmente em moldes aí conservadores, bolsonaristas. Eu acho que esse é o maior desafio, cara. Eu acho que, minha opinião, tá, gente? Mas já existe no imaginário do evangelical um cristianismo cultural brasileiro que ele está disposto a defender. Então, assim, essas frases, né, de que não existe cristão de esquerda, essa indisposição em dialogar e questionar o conservadorismo, esse uso conservador do bolsonarismo em relação ao cristão evangélico, na minha opinião, cara, eu acho que esse é o maior desafio da igreja no Brasil. Nesse sentido, eu acho que o evangelicalismo já escolheu para si um cristianismo cultural, que ele acha que digamos assim, corresponde àquilo que é o evangelho. E aí, Tiago, acho que o maior desafio que está adiante de nós, cara, esses dias eu fui falar sobre o desafio, né, da era secular. Cara, e foi uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez em 2022, nos grandes centros urbanos, com muita gente, porque o último censo que a gente tem sobre o avanço do sem religião no Brasil é 2010, né? O censo mais recente, os dados não foram tabulados, a gente não tem acesso. Mas eu fiquei impressionado. Entre 16 e 25 anos de idade, o grupo dos secularizados, sem religião, ele já é o maior grupo em São Paulo e Rio de Janeiro. São as grandes cidades. Ou seja, em termos assim, se você dividir evangélicos, católicos, outras religiões e o sem religião, o de sem religião já passou. E assim, na minha opinião, grande parte do avanço do secularismo no Brasil, nos contextos cosmopolitas, né, São Paulo, Rio, BH, enfim, as grandes cidades, no meu modo de ver, é uma reação já a esse encaixe artificial entre o evangelicalismo e o conservadorismo político. Eu vejo que é o maior desafio, sabe? Como libertar o cristianismo desse cativeiro cultural recente aí do bolsonarismo. Esse é o modo como eu vejo. Ou seja, o evangelical brasileiro já tem o seu cristianismo cultural. Ele já tem o seu Islã, digamos assim, né, entre aspas, que é o quê? O marxismo cultural, é o comunismo, né? Então, assim, para mim é um desafio muito grande que a gente tem de como, né, a gente fazer isso que o Léo falou, nesse movimento de voltar para o evangelho, distanciar da cultura, ver nossas realidades e deixar Cristo nos formar nesse contexto. Eu tô lembrando aqui do próprio artigo do Alan Noble, né, que ele vai falar assim, como que nós podemos proclamar essa virtude, né, do cristianismo sem transformar em apenas uma ferramenta para alcançar o bem-estar, né? E a gente eu tenho visto isso, acho que todo mundo vê isso claramente, como que muitas vezes a proclamação do evangelho, entre aspas, tem sido simplesmente algo para fornecer bem-estar, né? É o bem-estar da sociedade. É por isso que a gente falou lá atrás, eu falei lá atrás sobre um estilo de vida, né? É um estilo de vida associado ao bem-estar. E parece que o evangelho que eu quero é esse, né? O bem-estar. E o bem-estar tem a ver, inclusive, com fazer parte de uma sociedade, estar entre as camadas dominantes da sociedade, entre o majoritário na sociedade, né? Eu acho que talvez seja o grande desafio do cristianismo quando ele se torna majoritário, né? Eu acho que a história revela aí ao longo de toda a história, de fato, né? Como que ao se tornar majoritário, o que acontece com o cristianismo? O que a gente faz enquanto cristãos, né? E como que essa imposição cultural se torna uma grande tentação e que a gente vê que nós temos falhado continuamente em relação a isso, né? Tô aqui pensando comigo que tentando juntar as diferentes coisas que a gente já gravou e já conversou, né? Quando a gente fala na igreja ser relevante
para a sociedade, transformar a sociedade, ou mandato cultural, por exemplo. A gente está falando do que, afinal de contas? Não é de um cristianismo cultural também? Porque nesse sentido não é uma questão evangelizadora direta, né? Isso faz parte do DNA da igreja o tempo todo e tal, mas quando a gente fala especificamente nisso, nós vamos atuar na sociedade, na política, eu não posso e não devo usar a política para a função evangelizadora, mas é para quê? O quê? Não é o bem comum? Não é justamente isso? Então, o cristianismo cultural ele não é inescapável na nossa relação de diálogo com o mundo e com a sociedade? Deixo a pergunta na mesa. Parece que ele é inescapável, né? Ele é inevitável. Aí volta naquela pergunta, né, de que cristianismo a gente está falando, né, que é relevante. Porque o que o Rodolfo está falando da escolha dos evangelicais brasileiros por um tipo de cristianismo bolsonarista é uma escolha que sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre ela também, ela é até muito mais complicada de se fazer em comparação com os católicos, porque, ok, existe um senso nas nossas elites aqui no Brasil, sejam elas mais conservadoras ou progressistas, de que a gente deveria participar da marcha histórica que conduziu as grandes sociedades no hemisfério norte. E os dois grupos estão mirando nelas, né? Ou momentos diferentes dessa marcha. Se a gente tem a galera mais progressista olhando para uma sociedade mais secularista, mais aberta e tudo mais, a gente tem essa outra elite mais tradicional olhando para um momento do Ocidente, da tradição judaico-cristã. E tem um artigo muito bom do Peter Harrison sobre a história de elaboração, de confecção desses conceitos dentro dos círculos positivistas e da teologia liberal alemã, de Ocidente, de tradição judaico-cristã, para tentar criar ali um chão comum na Europa no período pós-revolucionário. O que nos une? É essa grande herança moral, civilizadora, que nos coloca como a melhor sociedade existente. E quando a gente puxa isso direto para o Brasil, faz essa aplicação 1 para 1, a gente não está nesse escopo do que se entende como o Ocidente. A gente está aqui numa sociedade colonizada, ou ocidentalizada, para usar o participe. A gente não tem essa pureza racial que os caras que elaboraram o conceito estão pensando. E a gente não tem instituições ou uma trajetória, espaços de política e intelectualidade, como universidades, uma burocracia estatal bem firme, bem estabelecida, para conduzir as nossas nações rumo ao progresso. E quando o Brasil ele é formado por uma maioria católica, é mais fácil para quem já é católico olhar para a história colonial do Brasil e ver pelo menos os marcos culturais do catolicismo nas igrejas, nas instituições mais antigas do Brasil, nas casas de misericórdia, e dizer assim, olha, a gente tem um legado cultural aqui para preservar. A gente evangélico é corpo estranhíssimo nessa associação que já é estranha entre a história do Brasil e essa visão de progresso do Ocidente. Então, nosso desafio ele é ainda maior. E eu não estou dizendo aqui que vamos abrir mão de falar da bondade e da beleza do cristianismo só para ficar com a verdade recluso para nós, porque não é isso que Jesus ensinou também. Mas o ponto que o Heinck traz sobre a atuação cultural do cristianismo ser inevitável nos leva ao ponto da gente se forçar mais a particularizar essas ações, a diminuir o nosso escopo. Quanto mais abrangente a gente tenta ser, nesse sentido de pegar um grande espírito do cristianismo, a gente está seguindo na mesma linha, me parece, da galera que está tentando pegar o que é o espírito do Ocidente, o que é o espírito da sociedade europeia pós-revolução, o que nos dá unidade. E isso faz sentido para um grupo muito particular de pessoas. Se a gente olha para outros grupos, dentro da Europa mesmo, se a gente for olhar para os cristãos avivalistas, independente da tradição, eles estão olhando para essa visão de Ocidente e estão criticando, porque eles não estão nessa esteira do progresso. Estão sendo amassados pelo progresso. Então, isso também, nessa amálgama bem esquisita de evangelicais bolsonaristas que estão pegando essa idealização do Ocidente, aplicando para cá para resistir a uma galera progressista que idealiza essa marcha do progresso também, a gente tem muito trabalho a fazer para destrinchar para onde as coisas estão indo, tentar estabelecer uma, eu posso dizer estratégia, porque eu não penso outra palavra aqui, uma estratégia, um contradiscurso para dizer, olha, não é isso que Jesus exige dos cristãos e não é isso também que é mais razoável pensando que nós somos cristãos evangelicais brasileiros, dentro da nossa história. É que aqui no Brasil cristianismo cultural é só pauta moral, né, cara? Não tem nada além disso. Pois é, eu acho que uma coisa, eu concordo assim com o que o Léo fala da questão da particularização. Mas, Léo, pelo menos o meu esforço, cara, de entender, por exemplo, o lugar da fé hoje, diante dos desafios do Brasil, cara, é partir também do contexto dessa catolicidade, sabe? Dessa série de ações distintas, umas conservando aquilo que era precioso no passado, outras progredindo, né, em direção à justiça, porque essa grande tradição cristã, cara, de relação com a cultura, ela desafia, primeiro,
primeiro, ela quebra qualquer ideologia, porque não cabe, né? Então, por exemplo, um conservador brasileiro hoje, se ele falar da tradição cristã e pensar em alguém como Wilberforce, né, o Clarkson, Equiano, esse pessoal na época, eles eram massacrados por quem era conservador naquele contexto, né? Ou seja, uma coisa assim que, em termos teológicos, eu tendo hoje a crer é que Cristo já faz a diferença no mundo. Sabe, nesse sentido, eu acho que assim, créditos põe na conta de Jesus, né, daquilo que realmente ele trouxe de dignidade, de emancipação. Acho que o Tom Holland, nesse sentido, foi um cara muito importante de saber identificar, né, tanto liberdade de imprensa, liberdade de consciência, foram avanços que vieram muito por causa da igreja, e aí, nesse sentido, acho que a N.T. Wright está um pouco nessa linha hoje, né, de crer que, gente, se Cristo já reina desde a sua ressurreição, de alguma forma a igreja já tem que fazer alguma diferença. Acho que todo cristão tem que pensar muito sério nisso, né? Se Cristo já reina por meio da sua igreja, a igreja de Cristo, ela deixa um rastro na história de testemunhos numa balança aí que seriam mais positivos, né? E eu creio piamente que nessa balança, com erros e acertos, a fé cristã promoveu muitos avanços em vários campos. E aí, nesse sentido, por exemplo, né, a questão do Brasil. Se você vê que o passado do Brasil teve a questão da escravidão até um século quase atrás, um século e alguma coisa, né? E isso deixa um legado muito pesado para grande parte da população nacional. Gente, não dá para entender os desafios do Brasil sem considerar essa particularidade. Agora, qual que seria, digamos, uma estratégia, né, como o Léo falou, em relação a isso? Ora, gente, é justiça também. Porque eu vejo assim, quem é mais privilegiado socialmente adota muito o discurso da virtude, né? Ou seja, não, a gente tem que ser virtuoso, porque a virtude traz prosperidade, a virtude, e é uma crítica até do estetismo brasileiro. Mas eu tenho visto hoje que o estetismo, no sentido de valorizar o passado das nossas belezas, ele acontece tanto pelos progressistas, né, que é o estetismo, que aí o Mário Vieira de Mello tem um livro chamado Desenvolvimento e Cultura, que ele fala muito sobre isso, que a elite mais progressista brasileira sempre foi muito afeita a ver o passado do Brasil como algo belo, puro, né, a pureza do índio, a imensidão das florestas. Aí você tem o romantismo, o indigenismo, né, no século XIX, colocando o índio como uma grande figura que expressa a pureza nacional, e o Brasil tem um belo futuro. E isso se tornou, em termos acadêmicos, no século XX, em revolucionismo, né? Ou seja, é a revolução que vai nos salvar, é esse grande movimento à frente, isso é muito romântico. Mas olha só, gente, isso é usado pelos conservadores para criticar o estetismo da esquerda. Mas um ponto que eu tenho percebido é que há um estetismo conservador também de quê? De valorizar esse passado cristão do Brasil como se fora suficiente, algo para a gente retornar, né? Que é um estetismo de valorizar o quê? Virtudes. Não, você tem que ser virtuoso, saber lidar bem com o seu dinheiro, ou seja, o negro precisa o quê? Ele precisa aprender virtude e ser como nós, virtuosos. Mas eu vejo que é o seguinte, um estetismo valoriza somente a justiça, né? Que é o estetismo mais de esquerda, revolucionário, que não valoriza também disciplina, virtude como algo fundamental para prosperar. E o estetismo conservador é um que só valoriza virtude e não quer reconhecer que o Brasil é uma história forjada em injustiças e que isso tem peso até hoje. E eu acho que o evangelho, ele corta nesse meio aí para os dois lados, né? E é um desafio a gente trazer essa mensagem, porque, de fato, a gente precisa de reconhecer injustiças históricas, saber que o Brasil precisa avançar nesses campos, nesse sentido a gente tem que progredir, mas ao mesmo tempo, gente, se não for por meio também de estruturas, de bem comum, de virtude, de família, não adianta, né? Esse estetismo de esquerda que a revolução vai solucionar é ilusório. E eu creio piamente que a tradição da igreja traz esses exemplos, né? De tanto necessidade de conservar, de valorizar a virtude, quanto necessidade de progredir e avançar em pautas de justiça mesmo. Muito bom. Gente, esse assunto rende, né? Esse assunto rende, talvez tenha uma segunda parte aí, mas olha só como a declaração do Dawkins rende grandes reflexões. Mas a gente precisa encerrar, Tiagão. E aí, como é que a gente finaliza depois da cabeça fervendo desse jeito? Maravilha. Gente, o papo muito bom. Eu acho que uma coisa que talvez a gente possa tirar disso, né? Muitas coisas que a gente pode tirar disso, mas eu tenho percebido e talvez seja algo que a gente pode refletir e deixar como reflexão, né, de que isso pode ser de fato uma oportunidade para o evangelho, né? A gente ficar atento a esses sinais e seguindo o Alan Noble no artigo dele, né, ele pergunta, será que isso pode ser uma oportunidade para o evangelho? Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode, a gente fazendo uma leitura correta das coisas, né, a gente conhecendo a história do cristianismo, conhecendo a importância cultural, os benefícios culturais, benefícios pessoais, benefícios sociais, né, da nossa fé, isso pode se transformar em grandes oportunidades para, de fato, pregar Cristo, pregar o evangelho e mostrar que Cristo já reina, né, e que Cristo reina através da igreja
dessa forma a gente entender a missão da igreja no mundo, a missão de nós enquanto igreja, o que a gente está fazendo, né? Para onde nós estamos indo enquanto igreja no Brasil, né? E a começar da minha igreja local. Então, eu acho que são grandes oportunidades para a gente poder ler a sociedade, ler a cultura de uma forma mais profunda, de uma forma mais intencional, para a gente poder caminhar talvez num sentido diferente, poder buscar novas estratégias, buscar novas alternativas de como comunicar a nossa fé de forma prudente, de forma responsável, de forma honesta, numa sociedade que aparentemente tem mostrado cada dia mais um interesse em conhecer o que significa isso, né? E se ela tá rejeitando essa verdade, o que falta ainda pra gente fechar essa lacuna, fechar esse gap? É uma boa reflexão aí pra gente talvez continuar nos próximos dias. Então, Rodolfo, obrigado pela tua participação aqui, mais um BTcast, cara, valeu demais por compartilhar com a gente aí, tamo junto. Valeu demais, gente. Muito boa reflexão e continuemos acompanhando essa discussão. Ela está começando, né? Vamos ver o que os próximos capítulos reservam. É nóis. André Heinck, tamo together, daquele jeito. Tamo aí. Na soneca, nos podcasts. E Léo Cruz, tamo junto, mano. Grande prodígio aí, é nóis. Valeu, gente. Galera, a gente acabou não indicando literatura aqui, né? A gente falou bastante desse livro Domínio, do Tom Holland, que não é o ator, tá, galera? É um escritor ateu que escreveu um livro Domínio. Editora qual? Record? É isso? Isso aí, Record. Da editora Record. Temos qual aquele da Thomas Nelson que nós gravamos, que tem uma pegada um pouco parecida? Opressores e Santos? Santos e Opressores? Como é que é o nome? Opressores e Santos, isso. Muito próximo da discussão. Isso, temos esse Opressores e Santos, da Thomas Nelson Brasil. Esse Alan Noble que vocês citaram, pelo menos o único livro que eu conheço dele, não li, a Fiel lançou, A Humanidade em Crise, O Fardo de Pertencer a Si Mesmo, do Alan Noble. Aliás, eu gostei muito da capa. Bacana, mas não sei se, acho que não tem a ver com a nossa discussão, né? Vocês querem indicar alguma coisa, galera? Eu tô falando muito de processo, como a gente analisa isso. Tem um livrinho que ainda não está em português, infelizmente, mas se chama Historiografia Cristã, Christian Historiography, Jay Green. Ele é um professor de história numa faculdade evangélica nos Estados Unidos e ele levanta 5 modelos de como cristãos pensam a tarefa do historiador. Nesses 5 modelos, tem 2 que ele fala da história apologética e da história providencial, em que ele vai tratar desse dilema de como usar a história para anunciar e confirmar verdades da fé cristã. Então ele vai colocar alguns limites ali metodológicos e fazer uma crítica. É bem legal para quem tem interesse nesse âmbito aí. Não só saber do conteúdo, mas a forma de olhar para o tema. Muito bom. Eu vou indicar o livro do nosso amigo Erlan Tostes, Onde Está Deus na Cultura Pop, que na verdade dialoga muito com essa questão do próprio cristianismo cultural, né? Muito bom, olha aí, da coleção Teologia para Todos. De todos os livros indicados aqui, você compra esse, Onde Está Deus na Cultura Pop, de Erlan Tostes, aí do Ministério Bibotalk, com a Thomas Nelson Brasil. Opressores e Santos também é da nossa parceira aí, Thomas Nelson Brasil, e o Tom Holland é da Record, mas a Record me mandou esse livro, é um livro legal, a galera falou que tá bacaninha também. É isso, Thiagão, ficamos por aqui, voltamos mês que vem com mais um BTcast ABC2. Valeu. E vamos nos ver presencialmente na conferência da ABC2 em novembro. Vai ser demais. Se você quer mais detalhes sobre a conferência da ABC2, vai no perfil, no site da ABC2, que tem tudo lá. Tá bom? É isso. Voltamos na semana que vem com mais BTcast, se Deus quiser. E assim permitir, fiquem todos à paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.